E aí, tudo bem com você? Tá começando mais um Altos Papos aqui pelo canal 25 da NET, e sempre agradecendo a sua audiência, quer seja na nossa forma inédita aos domingos, das 6 às 7 da noite, ou ainda nas nossas 3 reprises diárias. Você que está nos assistindo em uma delas aí, muito obrigado. Uma sempre em horário fixo, 00:30 diariamente, tá bom? Ou ainda no nosso canal no YouTube, Altos Papos com Robson Marcelo. Muito obrigado pela sua audiência. E se você quiser entrar em contato conosco, é muito simples, basta mandar o seu e-mail para a gente, autospapostv@gmail.com, ou ainda nas redes sociais, tá bom? Estou lá no Twitter, @Robson Marcelo, e ainda no Facebook, facebook.com/Robson Marcelo. Só não entra em contato com quem não quer, né? Porque as formas estão aí. É sempre muito importante saber o que você está achando do nosso programa, afinal de contas, ele é feito para você. Hoje o nosso programa está diversificado. Eu gosto quando é assim. Vamos falar de vários assuntos. Para isso, nós estamos recebendo aqui o nosso primeiro convidado, Carlinhos Faustini. Obrigado por aceitar o nosso convite, viu, Carlinhos? O prazer é todo meu. Muito obrigado pelo convite. Vamos falar sobre a Amarati com ele, né? Uma das entidades que eu sou voluntário e gosto muito. Estou recebendo também para falar sobre pôquer. Isso mesmo, pôquer. Você vai saber tudo sobre pôquer. Estou recebendo aqui Leonardo Bueno. Obrigado por aceitar o nosso convite, Leonardo. Obrigado, um prazer estar aqui e difundir um pouco mais o nosso esporte. Valeu pela oportunidade. Você achou estranho aí? Esporte? É isso mesmo, esporte. Daqui a pouquinho a gente conta tudo para você sobre o novo esporte pôquer. E na nossa parte musical, estou recebendo Cello Monteiro e Rina. Obrigado por aceitar o nosso convite. Obrigado pelo convite. E você sabe, você que acompanha os nossos programas, sabe que no início do nosso programa eu sempre trago uma mensagem para você. A mensagem que eu escolhi foi essa daqui. Conta a história de um rei que estava com a sua comitiva passando por um sítio. Eis que ele vê a seguinte cena: um senhor de uns 80 anos plantando uma árvore frutífera. Ele não aguentou, pediu para a comitiva parar e foi conversar com esse ancião. Ele falou assim: olha, eu estou vendo que o senhor está com a maior boa vontade plantando uma árvore frutífera, mas eu pergunto, por quê? Senhor tão ancião desse jeito, quando essa árvore der frutos, provavelmente o senhor não poderá desfrutar. E ele então, na sua sabedoria, disse assim: olha, eu comi muitos frutos de outras árvores que outras pessoas plantaram quando eu não estava aqui. Nada mais justo do que eu retribuir, mesmo que eu não consiga desfrutar dessa árvore, eu já desfrutei de muitas outras que não fui eu que plantei. Aquilo foi uma verdadeira lição para aquele rei. E ele não pensou 2 vezes. Pegou um saquinho com 3 moedas de ouro e presenteou aquele velho. Ele então, antes de ir embora, disse assim: olha, muito obrigado. E eu tenho certeza que o fruto maior que eu poderia ter, primeiro é o seu reconhecimento. Segundo, eu já recebi por ter plantado essa árvore. Essa é a mensagem para você. Muitas vezes você diz assim: por que eu estou fazendo isso? Não vai servir de nada para mim. Para de ser egoísta, para de pensar só em você. Existem outras pessoas que podem desfrutar também daquilo que você faz. Pensa nisso. Procure fazer coisas não só para você, mas para as pessoas que estão à sua volta, pessoas de bem. Essa é a nossa mensagem. Intervalo comercial bem rápido. Já eu estou de volta aqui no canal 25, Altos Papos com Robson Marcelo. Seja sócio do Sindicato dos Plásticos de Jundiaí. Com uma pequena mensalidade, veja as vantagens para você e sua família. Um clube de campo completo, com uma grande estrutura para sua diversão e lazer. Colônia de férias na Praia Grande, dentistas e advogados. O Sindiplástico ainda tem convênio com faculdades e escolas técnicas. Saiba mais, acesse sindiplástico.com.br. Sindiplástico Jundiaí, um sindicato à frente do seu tempo. Já estamos de volta aqui pelo canal 25 da NET, Altos Papos com Robson Marcelo. E no início, você que gosta, você que curte essas mensagens que eu abro no nosso programa, eu sempre indico para você o livro Lições de Vida. Esse livro que eu fiz e doei para 4 entidades. Elas são a Amarati, a Bem-TV, a Pai de Jundiaí e a Casa Transitória de Várzea Paulista. Mas com muito prazer
eu digo que eles estão esgotados. Somente na Casa Transitória de Várzea Paulista é que ainda nós temos os livros. Então, eu digo para você, porque eu estou muito feliz, né? São 2.000 livros que foram vendidos praticamente. Eu só tenho a agradecer a você que já comprou, já ajudou essa entidade, porque afinal de contas, toda a renda foi revertida para essa entidade. Se você escolheu uma delas, o meu muito obrigado, tá bom? Aliás, por falar em Amaraty, estou recebendo aqui Carlinhos Faustini, meu amigo de muito tempo já, amigo de trabalho, inclusive, nessas entidades. Quero agradecer mais uma vez aceitar o nosso convite, viu, Carlinhos? O prazer é todo meu e Amaraty, através da minha pessoa, agradece muito o seu apoio. Antes de falar da Amaraty, vamos falar um pouquinho do Carlinhos Faustini, que muita gente conhece, pessoal conhece o seu trabalho nas diversas entidades em que você trabalha, mas vamos falar um pouquinho do Carlinhos. Você nasceu em Jundiaí? Não? Nasci em Jundiaí, na mesma casa que moro até hoje. Até hoje? Até que hoje. bairro que é? Ponte São João. Ponte São João. Que rua lá? Na Severo Maltoni. Não vai falar o número, não, senão a gente vai tomar café. Hoje lá. já é Jardim Santana 2. Jardim Santana 2. Mas antigamente era Ponte São João. Fala um pouquinho da sua infância, quantos irmãos, uma família? Eu tenho, hoje eu tenho mais 4 irmãos, mas éramos 6. Novela. Pois é. Éramos 6 e assim, a vida comum mesmo, de pais super trabalhadores. Seus pais faziam o quê? O meu pai era contramestre de uma empresa chamada Fides, era uma tecelagem aqui em Jundiaí, que hoje já não existe mais. Grande, e minha próxima mãe, Anhanguera, né? Isso, e minha mãe dona de casa. Dona de casa. Fala um pouquinho da sua infância, como é que foi lá na Ponte São João? Uma infância comum, assim, brincando na rua, pegando enxurrada depois da chuva, porque minha rua era de terra. Uma delícia, na realidade. Foi bem gostosa, bem diferente de hoje em dia. Esses dias eu estava até vendo um vídeo na internet, né? Não sei se foi o YouTube, que fala exatamente disso, né? A nossa infância, e acho que a gente é contemporâneo, a nossa infância foi assim, a gente tinha tudo para morrer aos 15 anos, mais ou menos, né? Esse negócio de pegar enxurrada, por exemplo, eu peguei muito lá no sítio, né? Então eu misturava água de todo lugar que vinha, né? E a gente está aqui até hoje, né? Hoje em dia não, hoje em dia colocou o pé descalço na grama, já pegou uma famosa virose, né? Assim, o médico vai lá, examina, se ele não sabe o que é virose. Essa história de subir em árvore, ralar o joelho, brincar de rolimã, essa foi a infância que só me trouxe benefícios, na realidade. Bacana. Você estudou aonde? Pedro de Oliveira. Dei aula lá há muito tempo. Pedro de Oliveira. E eu voto lá até hoje. Bastante gente lá. Bastante gente. Fala um pouquinho aí dessa infância, então, já na escola. Então, a escola já tinha naquela época eu tinha aula de educação artística e educação musical. E aí eu já percebi uma veia, mas por uma questão familiar mesmo, foi podada. Porque naquela época era muito difícil. Tinha um preconceito? Tinha, muito grande. Menino muito grande. fazer dança? Aí aos 17, do colégio, que foi no Anchieta, aí eu resolvi entrar para o grupo de teatro e aí para a dança foi um pulo. Aí eu percebi que falar não era comigo. Teatro não era comigo, eu preferia falar com o corpo. E aí eu fui me profissionalizando. Fui para São Paulo estudar, dancei com gente muito boa, estudei com mestres muito bons. E a trajetória é mais ou menos essa. Da onde eu vim para onde eu cheguei, eu acho que foi bastante. Você se lembra da sua primeira apresentação, valendo? Você ensaiou? Sim, foi na Esportiva, aqui em Jundiaí. Conta um pouquinho, como é que foi? Então, eu estudava no estúdio com o Jô dava aula lá, e a primeira apresentação foi lá, na Esportiva. Eu acho que a dona da escola era Vânia Monteiro de Lima, na época. E assim, Esportiva lotada, não tinha teatro em Jundiaí para espetáculo, e tinha mais de 700 alunos na escola. Né? Então tinha que ser no ginásio. Há 32 anos atrás a coisa era bem difícil, né? Então tinha que ser no ginásio, na Esportiva. Naquela época o Politeama estava fechado. Estava fechado. E o Glória Rocha não dava para fazer isso? Não tinha Glória Rocha. Não tinha? Não tinha. Não tinha. Eu não sabia, não. A Glória Rocha é tão mais novo assim? Na realidade, a Reforma, sim, é mais nova, né? Mas eu acho que tem uns 15, 10 anos antes do Politeama. Entendeu? Porque depois ele pegou fogo também. É verdade. Então teve a reforma, né? Teve. Quando eu mudei para cá em 89 já tinha Glória Rocha. Antes disso não tinha a Sala Glória Rocha. Bacana. Esse é o nosso primeiro convidado. Vamos conhecer um pouquinho agora do nosso segundo convidado. Afinal de contas, você quer saber por que é esporte? É esporte? O pôquer é esporte? O Robson tá maluco? O Leonardo tá maluco?
Mas antes, mais uma vez, obrigado por aceitar o nosso convite, viu, Leonardo? Que isso eu que agradeço, um prazer estar aqui transmitindo essa mensagem do poker para toda a região. Fala um pouquinho de você nasceu aonde? Eu nasci em São Paulo, mas eu cresci em Guarulhos, né? Minha família se mudou para lá. E aí eu fiz faculdade de Direito e durante a faculdade eu conheci o poker, né? Aí por alguns problemas pessoais eu tive que trancar a faculdade, mas fui jogando, né? Mas fala um pouquinho, vamos falar um pouquinho da infância. Não vamos falar ainda no poker, não, senão acaba o programa, aí a gente não tem o que falar, né? Vamos conhecer um pouquinho do Leonardo criança. Você era chegado em esportes mesmo ou não? Cara, eu sempre gostei muito de lógica, todo tipo de jogo que envolvia lógica, mesmo baralho. Eu jogo cartas desde muito, muito cedo. Aprendi a jogar truco com 8 anos. O primeiro jogo de cartas qual foi? Eu jogava pôquer com meu pai quando eu tinha 5 ou 6, mas era o pôquer fechado, né? E só jogando assim para trocar, ver quantas cartas você pedia, umas fichas que não valiam nada, coisa assim. Aí depois truco, depois tranca, cacheta, esses jogos todos. Sempre foi muito parte da minha vida porque tenho família no interior, eu passava final de ano na praia, só chovia, então você tinha que aprender muito no baralho. Passava em Bertioga. Porque Ubatuba é Bertiágua, né? Então lá chove igual, né? Bertiágua, Uba-chuva, né? Só para de chover quando você volta para São Paulo. Está na hora de ir embora, né? Exatamente. Abre o sol para acompanhar a gente até aqui. É verdade. Então eu sempre joguei muitos jogos de baralho e depois de uma época comecei a jogar alguns jogos de computador que também envolviam muito da lógica parecida, né? De jogo de baralho. E fui indo e assim, foi videogame, computador, baralho, sempre foram muitos dos meus principais hobbies. Ao contrário de muitos pais, você era então incentivado a jogar baralho. Sim, não, minha família, todo mundo só jogava baralho, né? E era aquela parte social de estar todo mundo, vó, tios, primos. Aí você está querendo jogar o jogo com os seus tios, seus primos mais velhos, mas você não pode, então você joga com os primos mais novos. Até se um dia você ficar bom bastante, o pessoal deixar você jogar lá em cima. Então já era um desafio desde cedo isso, né? Bacana. Agora, você se lembra quando você partiu para o pôquer, fala assim, você fez direito, né? Então, subentende-se que você iria seguir a carreira de advogado. Você imaginava que um dia você ia viver do pôquer? Não tinha ideia. Foi muito súbito, assim, né? Uma hora eu falei, comecei a jogar pôquer muito... Porque meu pai faleceu, aí assim, um pouco para distrair, esquecer um pouco de tirar a cabeça. Anos? Eu tinha 18 para 19. Tinha acabado de entrar na faculdade. Então, para distrair, eu comecei a jogar. Mas aí eu vi que eu tinha talento para aquilo. Eu vi que dava dinheiro. Eu falei, deixa eu ver aí até onde que eu vou, né? Aí quando eu vi, eu já estava só jogando pôquer, levando a faculdade nas coxas, né? E, mais ou menos. Aí me tornei jogador profissional de pôquer. E o que você fez? Quais foram os caminhos que você fez? Partindo do amador para o profissional? Então, eu comecei a jogar assim, sem pretensão de ser profissional, só jogando pelo prazer do jogo, por estudar, por achar aquilo muito legal. O esporte envolve muita psicologia e lógica, que são duas das coisas que eu mais gosto no mundo. E aí eu fui fazendo dinheiro jogando na internet. Então, de casa, não precisava sair, então isso ajudou bastante. Até que chegou a hora que eu falei, estou fazendo uma boa quantidade de dinheiro, tem que começar a pensar nisso como profissão. Antes dessa boa quantidade de dinheiro, você se lembra quando você ganhou a primeira vez que você ganhou dinheiro? Lembro. Como é que foi? Conta pra gente. Deve ter sido uma emoção, né? Foi muito engraçado. Não interessa quanto é, $5. Nossa, que delícia. Não tem ideia. Foi 50 mil, né? Foi uma história engraçada porque eu depositei $30 para jogar no PokerStars, que é o maior site de poker do mundo, e para jogar um torneio que custava $22, que era uma espécie de campeonato brasileiro online, algo assim. Aí esse torneio eu não arrumei nada, me sobraram $8, joguei 2 torneios de $1 que não arrumei nada. Aí sobraram $5 para jogar um torneio que era um tal de 5 mais R. Eu não tinha ideia o que era esse R, e vocês também não, então eu vou explicar. O R significa que você pode recomprar fichas. Então quando você é eliminado, você pode comprar mais fichas e continuar. Só que se você joga só com $5 num torneio desse, você tem uma desvantagem muito grande, porque as outras pessoas vão recomprando. E fora que eu não sabia jogar poker direito na época, né? Mas como eu tinha $5... Isso com quantos anos? Com uns 19 para 20. Eu falei, deixa eu jogar esse sabia o poker mais R. Normal, eu sabia as regras do jogo, mas a técnica eu não sabia, né? Então eu fui jogar e nesse torneio eu dei muita sorte, mas muita sorte mesmo. Então, aí eu peguei mãos grandes em situações onde era muito difícil eu pegar uma mão grande, o baralho me ajudou. E aí esses $5 se transformaram em 44. Nunca vou esquecer que foram 44. E aí a partir desses 44 eu falei, deu para ganhar. Vamos estudar um pouco mais e jogar um pouco mais a sério. Aí eu fui indo e nunca depositei mais nenhum centavo. E a minha nunca carreira, mais? Nunca mais. Foi a única vez que você gastou $30, sim. Sobraram 5, perdeu 25. Perdi 25 e com esses 5, aí a minha carreira foi... Isso daí foi em 2005, ou seja, em 2014, tem tempo já. O maior investimento que você fez, né? Você gastou quanto na faculdade de Direito? Não vamos tocar nesse assunto, você vai começar a chorar. Não, mas pior que foi menos, porque a faculdade era pública, né? Então, era bom, então menos mal, né? Menos mal, né? Menos mal.
A gente vai continuar falando sobre pôquer, você viu que é empolgante aí, por mim eu já levaria tudo aqui, já querendo saber tudo aqui. Mas antes disso, vamos conhecer também os nossos convidados musicais aqui. Mais uma vez, obrigado por aceitar o nosso convite, Cello Monteiro. Obrigado pelo convite, valeu aí. Fala um pouquinho de você, você é de Jundiaí? Sim, sou nascido aqui em Jundiaí. Aonde? Eu nasci no Bonfilioli. Jardim Bonfilioli. Ali eu passei minha infância toda, né? Uma criança, na época, né, nos anos 70, a rua normal. era bem segura, criança normal, as brincadeiras comuns. Uma criança normal, né? Que jogava bola, estourava o dedo na rua, futebol, subia né? na árvore. Futebol era mais minha cara, assim, né? E a música ainda não fazia parte da minha vida, né? Com quantos anos veio a música? Com 19 apenas. 19 anos? Ó. 19 tarde, anos. né? Geralmente o pessoal tarde, começa né? Foi para instrumento musical. Como é que foi? Mas... Quem que te apresentou a música? Você já tem músicos na família, não? Não tem nenhum músico na família. Foi... O pessoal trabalha. Realmente, então. eu fui a ovelha negra, assim. Todo né? mundo trabalha. Todo mundo trabalha, exatamente. Só eu Uma piadinha que eu faço aqui, eu também sofro muito com isso, porque meus alunos falam isso, professor, você só dá aula ou você trabalha também? Não, mas eu passei isso daí numa boa e hoje eu encaro uma... Porque faz 20 anos que eu vivo de música e... O pessoal faz conta rápida em casa, hein? Começou com 19, faz 20 já. Então, quer dizer, eu consegui, vamos dizer assim, me manter numa profissão que eu amo, né? E como é que foi? Quem te apresentou a música? Eu comecei a gostar mesmo, assim, vários amigos começaram música, enfim, né? Ia curtir, aquele lance de curtir sons na casa de um de outro, só que aquilo não me bastava, né? Parece que faltava algo. Eu queria executar também aquelas músicas que eu tanto Fala a verdade, mas você né? percebeu que o cara que tocava violão ficava com as meninas, né? Também. Não é verdade? Mas a música realmente me pegou de uma forma assim que eu comprava aquelas revistinhas de banca, né? Eu aprendi, o meu início foi sozinho, na verdade, né? Inclusive na bateria, eu comecei como baterista, que também eu aprendi assim, meio de ouvido, né? E quando meu pai me comprou uma bateria aos 17 anos, eu já tinha uma noção, assim, um pouco, né? Meio cru, mas dava para se virar. Mas depois que eu comecei no violão, né? Resolvi comprar um violão, realmente eu nunca mais larguei. Larguei a bateria e fiquei na e hoje você depois vai para frente de guitarra, né? Hoje você vive de música? Exclusivamente de música. Parabéns, não é fácil não, mas parabéns. Eu toco na noite, toco né, sozinho, toco com meus parceiros aí. Tem o Rinaldo que me acompanha, tem um outro amigo nosso, o Nil, também no Carrom, então já tem esse projetinho. Mas já participei de várias bandas aqui de Jundiaí, né? Bem bacana. De vários estilos, né? Mas o rock and roll é o que mais domina. Assim, legal, vamos conhecer um pouquinho do Rina. O Rina que eu conheço faz um tempo já também. Já, né? Umas 2 semanas? Não, brincadeira. Acho que era mais, hein? Não vou falar a 15 idade. anos, 15, 20 anos. Rina, fala um pouquinho de você. Você nasceu em Jundiaí? Eu nasci no Jundiaí, no Jardim Pacaembu, perto. Ali perto ali. Tem um tempinho também. Próximo da Ponte São João, né? Próximo, Bairros vizinhos. Perto do Campo do Paulista ali, na verdade. Ali pertinho ali. E aí, quantos irmãos na família? Eu tenho 3 irmãs, cara. Só eu de mim. 3 irmãs? Você era o guardião? Caçula, então. Não, sou caçula, né? Era o caçula? Eu sou mimado. Então, na verdade, você era o cara mais gostado do bairro, né? Com certeza. Todo mundo ia lá, te tratava bem. Todo mundo, para conhecer as irmãs, né? E a música, como é que a apareceu? música faz 2 anos que eu tô com o Cello, que é profissional, e meu professor também. O que você toca? Você toca bateria? Eu faço só vocal. Só vocal? Mas você acompanha aí um pouquinho. E a panderola? Pandeirinha? Agora estou fazendo a panderola, né? Está subindo o cachê agora. Então vamos fazer o seguinte, vamos encerrar esse bloco aqui com música. O que vocês escolheram para encerrar o bloco? Fazer uma música do Ira, chamada Tarde Vazia. Muito bacana. Da minha época isso aí. Vamos lá. Vejo pessoas na rua, os carros, o céu, o sol e a chuva. O telefone tocou, a mente fantasia. Você me ligou
valeu. Seja sócio do Sindicato dos Plásticos de Jundiaí. Com uma pequena mensalidade, veja as vantagens para você e sua família. Um clube de campo completo, com uma grande estrutura para sua diversão e lazer. Colônia de férias na Praia Grande, dentistas e advogados. O Sindiplástico ainda tem convênio com faculdades e escolas técnicas. Saiba mais, acesse sindiplástico.com.br. Sindiplástico Jundiaí, um sindicato à frente do seu tempo. Já estamos de volta ao som de Cello Monteiro e Rina. A gente está de volta aqui com Altos Papos pelo canal 25 da NET e hoje assuntos diversificados, né? Estamos falando aqui do Carlinhos Faustini, coreografia, mas vamos falar da entidade Amarati também. Estamos falando sobre pôquer no programa de hoje. Eu volto com o meu convidado Carlinhos Faustini, coreógrafo, que já contou um pouquinho da sua a iniciação na coreografia. Aliás, coreografia não, na dança, né? Fala um pouquinho da coreografia, como é que veio depois? Então, eu acho que é um caminho natural de quem dançou profissionalmente, aí o corpo reclama, né? Não dá mais para você dançar como se dançava antigamente, e eu acho que é um caminho natural e coreografar, na realidade. Né? Qualquer pessoa pode dançar, Carlinhos? Pode. Não senti muita firmeza, não. Pode, Sabe por quê? Eu vou te falar porque eu fiz dança de salão, eu gosto muito de dançar. Não sou muito ruim, não, mas eu via muita gente que falava, não é possível que esse cara, alguém tem que falar para ele que ele não sabe dançar. Na realidade, eu tenho um pouco de medo dessa coisa de todo mundo pode dançar, porque pode cair em mãos erradas, entendeu? Esse é meu grande medo. Você pode dançar sim, mas desde que você tenha uma pessoa muito séria trabalhando, você está lidando com o corpo de outra pessoa. E a dança clássica ou a dança contemporânea, os problemas não aparecem agora. Eles vão aparecer 15, 20 anos lá na frente. Como desvio de coluna, uma hérnia de disco, um problema no quadril, um problema no tornozelo e por aí afora. Então, o que você percebe quando você vai dar uma aula, por exemplo? O que você mais avalia na pessoa? Fala assim, poxa vida, esse cara tem dom para dançar e esse cara não tem. Então, hoje em dia se preconiza muito o físico da pessoa, né? Mas eu tenho um aluno, por exemplo, que está dançando na Alemanha hoje, que não tinha o físico ideal. Foi muito mais esforço nosso, meu e dele, em aulas particulares, moldando aquele corpo com exercícios voltados mesmo para a dança, de força, de flexibilidade. E o talento ele já tinha, né? O talento a gente não ensina. O que você percebeu? Você falou, o talento ele já tinha. O que você olhou para ele e falou, ele tem o talento, mas qual foi a sua análise? O que foi? Então, movimentos? Foi exatamente o talento. E aí a gente procurou refinar o movimento dele. Ele veio com muitos defeitos de uma outra cidade. E assim, é pior quando você tem que consertar... Vícios, né? Muitos vícios. Então, ele, como uma professora minha dizia, para fazer um tem que ter dois. Né? Então, o professor tem que ser bom, mas o aluno também tem que ter muita vontade e ter talento. Então, eu acho que a gente conseguiu isso. Né? Hoje ele dança na Alemanha, ganha sua vida com isso. E tem uma outra menina na Austrália dançando. Então, eu acredito que eu fiz a minha parte. Agora, você solta no mundo, é como filho. Vamos falar um pouquinho agora da sua parte filantrópica, né? Digamos filantrópica e às vezes até não. Profissionalmente você trabalha para algumas entidades também. Como é que surgiu o primeiro convite? Então, que entidade que foi? Foi muito engraçado isso. Eu dançava em São Paulo e encontrei com uma terapeuta ocupacional que fez o colégio comigo. Ela estava fazendo pós em São Paulo e cometa, né? A gente trocava figurinha. E ela falou, você nunca pensou em fazer alguma coisa voltada para a pessoa com deficiência? Eu falei, não, nunca. E ela me convidou para conhecer a Amarati. Ao mesmo tempo, eu comecei na PAI de Jundiaí e na BEM-TV, porque as diretoras eram, na BEM-TV e na Amarati eram as mesmas, era a Margarete na época.
E na PAI de Jundiaí era a Sueli. Então, houve uma triangulação. Aí eu comecei as 3 ao mesmo tempo. E aí o trabalho foi... Como a dança, a gente molda os corpos, né? Foi um desafio muito grande para mim. Eu estava acostumado a trabalhar com corpos ditos perfeitos. E ali eu vi que não tinha nada a ver com a minha realidade. Mas foi um desafio. E eu aceitei esse desafio. E qual foi a sua adaptação? O que você preparou, por exemplo, para a Maraty, que são deficientes neurológicos, BenTV, que é síndrome de Down, e a PAI, que junta todos eles? Então, na realidade, é uma questão de bom senso. Né? Você vai se adequando. A minha função é me adequar a eles e não o contrário. Né? Eu tenho que tirar o que eles têm de melhor. Não deixar transparecer a deficiência, e sim as possibilidades que eles têm em cena. Seja no movimento simples de abrir um braço para uma pessoa com paralisia cerebral, seja mostrar um fortalecimento e elasticidade de uma pessoa com síndrome de Down. Né? Então, ou de uma pessoa com deficiência intelectual conseguir executar um movimento simples, como andar daqui até você, que às vezes é muito complicado para eles. Eu percebo muito isso, e eu, como voluntário da Maraty, conheço de perto isso. Né? Eu apresento também tudo que vocês fazem de dança, sou eu que apresento. Esse não vai ter apresentador, infelizmente, né? Queria até me despedir de você, obrigado por ter vindo. Não, brincadeira. Tenho dó. Mas eu gosto muito de apresentar. Eu vou dar um exemplo só aqui que eu acho incrível para mim, eu sempre me emociono muito quando eu assisto o Paulão. Como é que foi o seu trabalho com o Paulão, por exemplo, que ele tem ele é totalmente deficiente, quer dizer, não dá para imaginar que ele consegue fazer aqueles movimentos na dança. Então, o Paulo, ele é apenas deficiente físico, ele não é deficiente intelectual. Isso já é um grande passo, apesar de toda a dificuldade motora dele, o cognitivo dele é muito preservado. E você já deve ter olhado nos olhos dele. Sim. Quando aquele par de olhos azuis acidentados te olha, você fala... Aquele brilho, você percebe que ele adora ele te vara a alma. fazendo, né? Ele te vara a alma e você fala... Eu vou ter que dar o meu melhor, porque se o neguinho está dando o melhor, quem sou eu para não dar, entendeu? O meu melhor. E aí, assim, foi uma relação de amizade mesmo. E eu acho que o primeiro trabalho que eu fiz com o Paulo chamou-se Alma Azul, que ficou meio que marcado na cidade, porque era eu como alma e ele o corpo, que eu estava prestes a encarnar. Vocês faziam juntos, é isso? Só que tinha todo um trabalho cênico em que tinham 3 sacos, relembrando o útero materno, e essa alma escolhe um corpo com deficiência para habitar. E aí tem o desenrolar todo, entendeu? Então, assim, eu procurava repetir os movimentos dele e ele os meus. Então, havia uma sincronia muito grande entre nós dois. E eu procurei usar as deformidades dele no meu corpo. E eu vou dizer, não é fácil. Não é fácil. Tentar fazer uma mão em garra é muita atenção. É muita atenção para quem não tem essa deficiência. Qualquer mínimo movimento para ele, a gente percebe o esforço que ele tem, né? Sim. Então, como ele é espástico, ele não consegue controlar tanto o movimento assim, você percebia que ele conseguia controlar o movimento até para me auxiliar, para levantá-lo e tal. Meu irmão, na realidade, a gente tem quase a mesma idade. A mãe dele, que sempre foi uma batalhadora, hoje não está mais entre nós. Uma pessoa que sempre acreditou no filho, né? Então eu só pude dar a minha contribuição. Mas é um trabalho muito bacana que você faz, é um dos motivos que ele está aqui, além de falar da Maraty daqui a pouquinho. Mas eu vou voltar com o meu outro convidado, o Leonardo, falando de pôquer, e a gente falou do esporte, né? Ele estava falando um pouquinho do início dele, que ele começou a ganhar dinheiro, hoje vive exclusivamente do pôquer, né? A gente vai falar um pouquinho também do seu QG, mas vamos voltar a falar disso. Gostei até da sua parte, que você falou que você gastou $30, sobraram 5 e desses 5 você fez 44 e daí você não gastou mais dinheiro. Geralmente não é assim. A maioria que está assistindo aí a gente que já jogou pôquer online sabe que perde bastante dinheiro, né? A que você atribui? Primeiro, você disse que foi sorte.
né? Mas o poker não é só sorte, né? Exatamente. Para mim foi sorte. Mas por que foi sorte? Porque na época eu não estudava, eu nunca tinha tido contato com o lado técnico do poker. E por que a gente fala que no poker não tem sorte? Porque sorte é um negócio que não existe a longo prazo. Se a gente ficar Você jogando... pode ter uma vez, vai. Assim, num jogo. Dizendo que eu sempre dou exemplo desse. Se eu ficar jogando cara ou coroa com você, a gente pode jogar 10 cara ou coroa e sair 7 para mim e 3 para você. Se a gente jogar 100 mil caras ou coroas, vai ficar próximo de 50 mil para mim e 50 mil para você. Então tende ao empate. E no poker o que faz diferença é a minha habilidade. Se eu sou melhor com lógica do que você, se eu sou melhor em psicologia, se eu entendo melhor a sua mente do que você entende a minha. Então, com o tempo, eu fui aprendendo esse tipo de coisa. E aí, quando eu fui aprendendo esse tipo de coisa, os meus rendimentos não vinham mais da sorte, como veio aquele primeiro. Então, eu acho que isso que diferencia todo mundo. Muita gente joga só pelo lazer, e a pessoa que jogar só pelo lazer, dificilmente ela vai ser vencedora, até num curto, médio prazo. Mas alguns, como eu, resolveram parar, estudar, ir atrás e fizeram disso uma profissão. Vou fazer uma outra pergunta também, que para mim é uma dúvida muito grande. Eu nunca joguei online, só joguei fisicamente. Fisicamente dá para você perceber nos seus adversários quando ele está com a mão boa, quando não está, porque algum gesto dele... Eu tenho um amigo que eu vou entregar, não vou falar o nome dele aqui, mas, por exemplo, quando ele está com 2 ases na mão, o gogó dele ele engole a seco. Então você vê que ele está com a mão boa. Né? Só um exemplo para o pessoal de casa entender. Online não tem isso, você não está vendo o seu adversário. Como é que é? Você acredita que online é mais fácil? E por que online é mais fácil? Porque acontece em mais mãos. E os padrões que a gente pega no online não são necessariamente por um tique que uma pessoa tem. Mas eu vejo como aquela pessoa jogou uma mão. Aí eu faço uma espécie de engenharia reversa na cabeça dela. Eu penso, se ela jogou essa mão desse jeito, ela deve ter pensado isso, deve ter pensado aquilo. Então, se ela pensou isso, eu já sei que ela é uma pessoa que não tem coragem. Ou se ela fez essa jogada, é uma pessoa que tem o ego grande. Aí eu vou encontrando essas características para formar um perfil da pessoa que é muito mais preciso do que se eu jogasse só ao vivo. Pensa que, por exemplo, jogando online, você joga, 150 mãos numa hora. Quando você joga ao vivo, você joga 20, 25, ou seja, tem 5 vezes mais coisas para usar nessa leitura, entendeu? Além da ferramenta ser mais clara. Quando você joga online, eu posso rever a mão depois. Às vezes eu estou jogando em 10 mesas, eu quero ver uma mão que aconteceu numa outra mesa que estava rolando enquanto eu estava jogando uma mão, eu posso ir no arquivo do torneio e ver como que o cara jogou, entendeu? É muito mais preciso. Você tem acesso, então, às mãos anteriores? Tenho, exatamente. Mesmo que eu não estava prestando atenção naquele exato momento, entendeu? É bem legal. Você citou PokerStar aí. PokerStar está há pouco tempo no Brasil, mas mundialmente é muito conhecido. Você tem ideia de quantos usuários tem PokerStar? Olha, no mundo eu não sei. Eu sei que no Brasil tem 7 milhões de contas abertas no PokerStars. Então, não todas são ativas jogando a dinheiro real. Algumas jogam a dinheiro fictício, que é uma boa maneira de começar. Mas são contas de usuários brasileiros, com identidade brasileira, dados aqui nacionais. 7 milhões. 7 milhões. E fala um pouquinho agora, sim, do esporte. Né? É um esporte considerado o esporte da mente, assim como o xadrez também é um esporte. Né? A partir de que momento foi considerado esporte? Então, a Federação Internacional de Esportes da Mente, que é o órgão regulatório desse tipo de esporte, ela é associada ao Comitê Olímpico Internacional. Então, o pessoal do pôquer, os líderes desse movimento ao longo do mundo, eles começaram a ir atrás para mostrar que o pôquer não... Fugir daquele estereótipo do pôquer em fundo de casa, do pôquer que o cara perde a fazenda. Não é desse jeito. O pôquer é um esporte onde a minha habilidade em entender você, entender matemática, entender psicologia, vai fazer com que eu seja vencedor. E a federação entendeu que é desse jeito mesmo e associou o pôquer a outros esportes como xadrez, damas, gamão, bridge, esportes da mente verdadeiros. Né? E aí, com isso, aqui no Brasil, o Ministério dos Esportes reconheceu o pôquer também como esporte. Então, hoje, nosso estado é completamente legítimo, já que... Porque até bem pouco tempo atrás era considerado jogo de azar. Né? Muita gente, por ignorância, achava que só por ser baralho, envolver ficha e dinheiro, é um jogo de azar. Só que acho que a principal diferença é que no pôquer eu jogo contra outro ser humano. Ao contrário de, por exemplo, blackjack, roleta, onde eu jogo contra um cassino que já tem uma vantagem pré-estabelecida. Não importa, não tem a minha habilidade que possa me transformar aquilo em lucro. Se eu jogar contra você, você precisa ser melhor que eu para ganhar de mim. Ou seja, isso é habilidade, não é azar. Mais ou menos, o 21 você joga contra o croupier, né? Não, mas você não tem como você ser lucrativo. Você pode perder menos com mais habilidade, entendeu? Mas você nunca vai ganhar do cassino. Ou seja, no momento que você senta para jogar blackjack, ou 21, você pode assim, perder um pouco, se você for muito bom,
ou perder muito se você for muito ruim, entendeu? Você assistiu Quebrando a Banca? Assisti, é bem interessante. É mais ou menos isso, né? Um filme bastante fala sobre isso, um professor que ensina os seus alunos a como ganhar no 21, né? A gente vai falar sobre isso, vamos falar também mais sobre pôquer, vamos falar, já que é esporte, então você tem que ter atividade física, daqui a pouquinho a gente fala sobre isso. O meu amigo músico Cello Monteiro, você dança, não? Então a coreografia você está aprendendo tudo. Eu sou músico, você joga alguma coisa? Você joga alguma coisa, não? Futebol, vai. De carta nada. Faz tempo que eu não jogo. De carta você não joga nada? Não. O Rina também nada, não? Carta, não. Esporte só mesmo futebol. Joguei vôlei um tempo também, né? Mas faz tempo, hein? Mas a rede era no chão, né? De tênis. A rede era de tênis. Não. Jogava bem? Não, jogava bem. Sim. Era na defesa, né? Não, agora tem o líbero, né? Que é só defende. Então tem problema. Não precisa ser alto, né? Era atacante, mas todo mundo, né? Como eu falo, coisa de estudantil, assim, né? Então, não tinha quem despontava tanto ainda. Tava tudo meio equilibrado. Vamos fazer o seguinte, vamos encerrar esse bloco com música, então. O que você escolheu para encerrar? Vou fazer um Raulzito aí. Vamos lá. Raul Seixas, fazer SOS. Vamos lá. Hoje é domingo, missa e praia, céu de anil, tem sangue no jornal, bandeiras na avenida Sil, lagos de trás da triste linda zona sul, vai tudo muito bem, formigas que trafegam sem porquê, e da janela desses quartos de pensão, eu, como vetor, tranquilo eu tenho uma transmutação. Seu moço, no disco voador, me leve com você, pra onde você for. Seu moço, mas não me deixe aqui, enquanto eu sei que tem tanta estrela por aí. Seja sócio do Sindicato dos Plásticos de Jundiaí. Com uma pequena mensalidade, veja as vantagens para você e sua família. Um clube de campo completo, com uma grande estrutura para sua diversão e lazer. Colônia de férias na Praia Grande, dentistas e advogados. O Sindiplástico ainda tem convênio com faculdades e escolas técnicas. Saiba mais, acesse sindiplástico.com.br. Sindiplástico Jundiaí, um sindicato à frente do seu tempo. Já estamos de volta, Altos Papos aqui pelo canal 25 da NET. Hoje falando sobre a Maraty. Daqui a pouquinho a gente vai dar todos os detalhes, falar um pouquinho mais da Maraty. Falando sobre pôquer também, que é um assunto novo para você, mas a nossa ideia é essa, levar um pouquinho só do pôquer, que agora é considerado esporte. E na parte musical, estou recebendo o Cello Monteiro, que encerrou fazendo uma música inteira. Eu estou vendo que você, sempre nas nossas aberturas aqui, você traz um pouquinho de blues, tal. Você gosta? Você curte ou não? Bastante. Você toca no show? A gente toca alguma coisa de Steve Vaughan. Mary had in the land. And never should I forget. Before we scream, screaming, bring me to this room. What a time did it happen? Aí, algumas coisas. Elvis, o que você faz, Elvis? Fazendo Suspicious Mind. Minha preferida, pô. Quer fazer um Fizemos um especial aqui do Elvis. Suspicious Mind é a minha preferida. Faz um pedacinho aí. We call out the trap. I
can hold out, because I love you too much, baby. Why can't you see what's it doing to me? When you don't believe a word I say, we can go on together. Suspicious mind, suspicious mind. We can something like dreams. Suspicious mind. Muito bom, muito bom. A gente ainda tem aquela frescura do cara gritar, toca Raul? Tem. Eu tenho, Não dá vontade de jogar um copo na faço cabeça parte da pessoa, não dá, não? Como que é? Jogar um copo na cabeça da pessoa? Não, toca veja Raul, bem, mas- eu gosto de Raul, né, cara? Então, Eu gosto também, sou mas pô, super fã. o cara tá tocando Creedence, por exemplo, tem uma sequência, né? O cara toca Raul, pô. Caramba. Sim, O cara tá tocando Sandy Júnior, toca Raul. Mas eu acho que ao contrário é um pouco pior, sabe por quê? Eu tenho uma banda cover de Raul, mas eu não sou o vocal, sou o guitarrista, que é a banda Rock Seixas, né? E nós já. É só Raul, claro, né? Teve nego pedindo Ramones, cara. Toca Ramones. Iron Maiden. Ao contrário, é interessante, eu acho que nunca ninguém falou. Em shows do Raul, vamos dizer assim, né? A turma pede Eu outras acho que tinha que coisas, cara. juntar todo mundo pra assistir esse show aí de vocês. Que daí ninguém vai falar mais que toca Raul, né? Fica a noite inteira ouvindo Raul e não vai pedir mais. A gente tem algumas músicas no repertório, com toda certeza. Eu toco um monte de coisa. Então eu não me incomodo nem um pouco, não. Tá certo, tá certo. Vamos voltar a falar aqui com o Leonardo. E a gente. Agora eu quero entrar um pouquinho mais especificamente no Brasil, que o Brasil cresceu bastante, é o esporte que mais cresce no Brasil, ao lado do golfe. É verdade, ao lado do golfe é o esporte que mais cresce no Brasil, que é o pôquer. Você que perdeu aí o último bloco, a gente falou que o pôquer é sim um esporte. E vamos falar um pouquinho agora do Bruno Foster, que é o brasileiro que está na final agora, que em novembro disputa a final. São 9 que vão disputar a final. Ele pode ganhar 10 milhões de dólares. Fala um pouquinho. Exatamente. O Foster, chama ele de Fosteira, né? Ele é parceiro nosso e ele jogou o Main Event, é o campeonato principal da World Series of Poker, do campeonato mundial. São uma série de 64 eventos, aí no final tem o principal de todos, né? Com inscrição de 10 mil dólares. Deu mais de 6 mil jogadores, acho que foi 6.800, algo assim na edição Quase desse 7 ano. mil jogadores. Quase 7 mil jogadores, ou seja, arrecadou uma premiação de quase 70 milhões de dólares. E aí o primeiro ganha 10 milhões de dólares, né? O Foster, se ele for eliminado em nono, porque tem uma mesa com 9 pessoas, que é o formato da mesa de pôquer, ele já tem garantido 800 mil dólares pela posição dele, né? Quer dizer, na verdade, só ele sentar na mesa já ganhou 800 mil. Exatamente, mas para chegar lá teve que ralar bastante. Não é fácil, não. Tem que trabalhar 3 meses para ganhar isso, para você ter ideia. Pessoal do Canal 25, vou aumentar meu salário. Não tá fácil, não. Foram 8 dias só para chegar nessa mesa. E agora a mesa final costuma demorar 2 dias. Então é uma maratona de pôquer mesmo. E a gente falava aqui, por que é esporte? Porque você precisa estar preparado psicologicamente, fisicamente também, porque são 12 horas sentado numa mesa. Né? Não, cada dia de jogo você começa lá meio-dia, vai terminar meia-noite e meia, vai um break da janta de 45 minutos, alguns breaks de 15 minutos ao longo do dia, mas no final do dia você está morto, porque você está morto não só fisicamente de estar sentado numa cadeira por 12 horas, mas por passar 12 horas tentando entrar na cabeça de outras pessoas, tentando fazer com que pessoas não consigam entrar na sua, tentando entender como o jogo está acontecendo. O poker é um jogo que exige muito da mente, e quando você trabalha com a mente assim, em alto nível, você cansa, e esse cansaço vai para o corpo, vai para as costas, vai para o ombro. Você sente isso na prática mesmo. E você que o conhece, você acha que ele tem chances ou não? Acho que tem chance sim. De chegar entre pelo menos os 3? Não, tem chance. O Foster é o jogador que tem menos fichas na mesa, mas ainda assim ele está com uma quantidade de fichas bem confortável, porque a estrutura do torneio é muito boa. Vamos falar um pouquinho também do seu QG, né? Você teve, no último final de semana agora, você teve um vestibular. Se eu não me engano, procurei saber, mas eu acho que não existe isso no mundo, um vestibular para jogador de pôquer, né? Não, foi Explica o primeiro, um pouquinho como é que foi esse vestibular. Foi o primeiro vestibular para pôquer da história. Então o que acontece é que a gente tem um QG, o QG Acaritim, que é o nosso centro de treinamento de pôquer aqui em Cabreúva, e nós temos uma equipe lá de 10 jogadores. E a gente resolveu espaço para mais 20, 21 pessoas, mais ou menos, entrarem no nosso time. E para isso a gente antigamente fazia entrevista por Skype. Então a gente recebia lá 5 mil, 6 mil e-mails de pessoas que queriam entrar. A gente selecionava umas 30 e entrevistava pela internet. Só que não dava para olhar no olho da pessoa, ver ela falando, sentir a pegada dela.
Então a gente resolveu montar um vestibular lá em São Paulo, na Escola Surto. Onde, vestibular mesmo, com prova, mesmo, múltiplas, exatamente. Múltipla escolha. E o vestibular. E a entrevista ainda. E uma entrevista depois. Então o vestibular tinha 20 questões de múltipla escolha. E depois uma entrevista com membros do time. E se a gente achasse que precisava conhecer melhor a pessoa, passava por mais entrevistas com outros membros do time. Como se fosse uma fase 2, uma fase 3, algo assim. Então a gente já fez a lista dos selecionados e a gente vai anunciar por esses dias. Então foi um negócio assim, foi a primeira vez que foi feito no mundo, a gente não tinha referência, então foi tudo da nossa cabeça, mas foi bem legal porque funcionou, a galera Você chegou a bolar uma questão ou não? Eu bolei praticamente todas, foram 60 questões, porque a gente fez 3 provas, né, já que foram 3 turnos. Porque eram Qual foi o seu 300... critério para bolar a questão? Então, algumas questões mais técnicas, algumas questões que envolviam poker, mas de um lado mais lógico e menos técnico, mais de ver a capacidade da pessoa de pensar com a cabeça do outro. Algumas questões que medem, esperteza mesmo. Acho que a palavra é essa, sabe? No poker você precisa ser vivo, ser esperto, ser malandro, esse tipo de coisa assim. Então as questões elas misturavam esses 3 lados, para ver o quanto que a pessoa já tinha se dedicado a estudar para se preparar, o quanto que ela tem de capacidade de raciocínio e lógica, e o quanto que ela é viva para o jogo, né? Fora as perguntas que na entrevista pessoal... Na entrevista você conseguia descobrir, além dessa parte teórica, entre aspas, né, que fez a prova, você consegue descobrir se ele pode melhorar, se tem potencial para melhorar ou não. Né? Isso, exatamente. Mas na entrevista a gente está mais preocupado com o lado humano, né? Porque como o pessoal vai conviver com a gente, é um contrato de 1 ano com salário, com personal trainer, com nutricionista, psicólogo, o pessoal vai morar 1 ano na mesma casa com muita gente. Então a gente precisa saber a vibe do cara, se o cara é gente boa, se não é, se está disposto a evoluir, quanto que o cara ralou para estar naquele vestibular. Tem algumas histórias, tem um cara que sai do Acre, de Manaus, tem cara que arrumou trabalho de garçom para conseguir pagar um site de vídeos, para aprender, para prestar o vestibular. Então, quando você vê umas histórias de superação assim, você fala, pô, esse cara merece estar lá, entendeu? A força de vontade ele já tem. Ensinar poker a gente já sabe, né? Então, aí deixa com a gente. E esses 22 de Portugal, que acabaram fazendo online, né? Então, com esses 22, como a gente tem um público muito fiel lá em Portugal, a gente resolveu abrir para eles também, porque a gente já tem um caso de um jogador português que veio para cá e hoje mora com a gente aqui em Cabreúva. Então, nós fizemos a entrevista pelo Skype, mas é entrevista individual e uma prova individual também. Mas aí as provas eu dava o enunciado da questão e pedia para ele me responder, entendeu? Aí a gente julgava, fazia a pontuação. E lá de Portugal nós vamos tirar 2 jogadores para vir para cá. E qual a dica que você dá para quem está assistindo agora, se interessou, qual a dica que você dá? Olha, o que eu recomendo, o nosso centro de treinamento, o QG, a gente faz cursos mensais. Então, procura lá no Facebook, digita lá QG Akaritim. Então, A-A-K-K. Vai estar embaixo? Vai estar lá. QGAAKKARI, TIM. Nosso site www.qgacaritim.com.br. Me procura nas mídias sociais, no Facebook, no Twitter, Leonardo Bueno, só digitar lá que vai achar. Mas a maior dica que eu dou é estudar, ir atrás, ver sites de vídeos, como CT Super Poker. Assim, o quanto de ferramentas que estão por aí, não tem mais justificativa para alguma pessoa falar, não sei jogar poker. Não quero saber jogar poker. Então, se souber jogar, dá para criar uma profissão. O curso com vocês lá não é tão barato, né? Não, o curso, por ser um curso intensivo, é um curso de sexta, sábado, domingo, é um curso onde a gente faz um conteúdo técnico muito forte e domingo o pessoal vê a gente jogar. É um curso que a gente cobra lá R$ 3.500. Então, entre em contato com o Piero, que ele tem todos os detalhes, parcela isso. Mas acho que o lado bom é que se a pessoa fizer isso direito, isso daí se transforma em dinheiro, porque o cara vai jogar e vai ganhar, né? Então... Mas você aconselha, por exemplo, a pessoa que está começando, eu estou começando, vou tentar aprender primeiro, movimentar cartas, tal, não sei o quê, e depois vou fazer o curso, ou você... Tem muita gente que chega crua lá? Não, tem muita gente que chega crua, mas acho que é que nem ele estava falando da dança. Às vezes o cara chega cru é melhor, porque o cara já chega sem vícios, sem um monte de fazer coisa errada, que depois tem que tirar... Para tirar da cabeça do cara alguns conceitos, é muito difícil, entendeu? Então, o que eu recomendo? Óbvio que R$ 3.500 é um valor muito alto. Você tem alternativas mais baratas. O preço do meu carro, para você ter Então, me vende, que eu estou precisando de um. Então, o que acontece é que a pessoa ela pode... Se você digitar no Google estratégias de poker, você já vai achar coisas, entendeu? O nosso processo ele só acelera e ele dá a nossa mentalidade, que é a mentalidade, saber como lidar com cada tipo de aluno, aí já é nosso papel como didata, né? Então, acho que essa é a principal diferença do curso. Mas quem não tiver esse valor não significa que não pode jogar poker. É só ir atrás de opções mais em conta. Tá certo. Deixa eu passar aqui para o Carlinhos para a gente falar sobre o evento que vai ter agora. Posso fazer uma pergunta para ele antes? Pode. Eu fiquei aqui cucado. Vocês jogadores devem ter muita lesão por esforço repetitivo. A LER, a tão famosa LER. Vocês fazem algum trabalho antes de jogar
12 horas jogando, sentado, não deve ser fácil. Vocês precisariam ter um alongamento, um fortalecimento muscular. Você falou muito da região de ombros, de costas. Vocês têm esse tipo de trabalho? Passa para ele. Então, sim, a gente faz 2 coisas para trabalhar com isso, né? A gente tem uma personal aqui no nosso QG que faz uma preparação para a gente sofrer menos disso. Então, exercícios voltados para lombar, ombro, braço, toda a área que a gente trabalha muito. E quando você joga online, nos 5 minutos finais de cada hora, você tem um break. Então, nesse break, a gente tem uma rotina de alongamento para a gente não ter esse tipo de problema. E quando a gente está jogando ao vivo, eu mesmo faço isso, direto eu levanto da mesa, alongo, sabe, dou uma espairecida, estico a perna e tal. Isso é bem normal. Mas quanto mais saudável você fica, menos você sofre disso. Esse é o coreógrafo. coreógrafo. Não, é curiosidade por quem curte muito anatomia e sabe dos problemas que uma lesão pode dar, entendeu? É por isso que virou esporte, né? Precisa. O lado físico também é muito importante. Vamos dar um serviço, então, sobre o evento que vai acontecer da Amarati, Carlinhos. Então, esse ano é o 19º Festival Amarati, que vai acontecer dia 24 agora de outubro, no Teatro Politeama, às 20 horas. A entrada é franca e a gente pede para que as pessoas, no próprio dia, passem por lá e retirem seus ingressos. No próprio dia, quer dizer, abre a bilheteria, retira no próprio dia os ingressos. Exatamente. E vai atrás, porque geralmente esgotam. Né? Normalmente lota, 1.200 lugares. Então, vamos só repetir, dia 24 então, de outubro, a partir das 20 horas. Das 20 horas. Os ingressos estão à disposição. Passa durante o dia, ali na Barão de Jundiaí, esqueci o número. Enfim, todo mundo sabe onde é o Teatro Politeama. Né? E o espetáculo chama-se Coquetel de Ritmos. Fala um pouquinho só, bem passando. A gente vai fazer uma viagem pelos ritmos, entendeu? Rock, samba, forró, MPB infantil, bossa nova. A gente vai dar uma abertura aí no leque. Muito bacana. E está aí embaixo também o endereço da Amarati, para você conhecer um pouquinho mais. O telefone também da Amarati está aqui embaixo. A gente não lembra, mas está aí embaixo. A Fabi vai providenciar isso para a gente. Eu quero agradecer a sua participação aqui, Carlinhos, e parabenizar também pelo seu trabalho. Conheço esse trabalho há muito tempo já. Sou seu fã, você sabe disso. Gosto muito do seu trabalho. Me sensibilizo muito com as coreografias que você faz lá com as nossas crianças, né? Que já não são tão crianças assim, mas eu fico muito feliz em recebê-lo aqui, viu, Carlinhos? Eu e a Amarati agradecem essa oportunidade. Eu só queria também deixar mais uma coisinha, não esquecendo das mães que dançam com seus filhos e os voluntários que também estão lá participando do espetáculo. Eu acho que isso é de suma importância. É verdade. Parabéns a todos, então, os envolvidos aí nesse grande espetáculo. Se você não assistiu ainda, vá assistir. Se você já assistiu, assiste de novo, que vale a pena. Deixa eu agradecer também, Leonardo Bueno, mais uma vez muito obrigado por aceitar o nosso convite e boa sorte para você aí, se você encontrar com o Bruno Foster, minha boa sorte para ele. Obrigado, Robson, obrigado, prazer conhecer todo mundo aqui, espero que o pessoal possa jogar pôquer, praticar, um esporte que desenvolve muito a mente, qualquer dúvida, entre em contato com a gente e agora em novembro todo mundo na torcida para um brasileiro ser campeão mundial, né? É verdade, vamos acompanhar e quem sabe a gente traz aqui ou o Acari ou o próprio Bueno para que a gente possa falar disso, né? Quem sabe, né? Eu sou patinho, né? Jogo, só sei movimentar as cartas e olha lá. Mas eu gosto bastante do poker, gosto bastante de xadrez, gosto de truco, enfim, gosto de brincar só. Grande abraço para você, boa sorte. Obrigado. E quero agradecer também meu amigo Cello. Cello, boa sorte para você, muito obrigado por aceitar o nosso convite mais uma vez. Obrigado. E se alguém quiser contratar o seu show, como é que faz? O celular é 972317654. Certo, tem algum site? Está na rede social? Página. Tem Facebook, né? Cello Monteiro, facilmente, qualquer coisa inbox ali, manda uma. Porque, na verdade, hoje em dia, eu fecho bastante shows por e-mail, assim, por qualquer rede, Facebook, e-mail, também, hoje em dia funciona bem, né? Tá certo. O Rina quer deixar algum telefone para contato, Rina? Não, é mesmo do Cello, só acessar lá o Facebook, lá, está lá. Muito legal. Então prepara uma música para a gente encerrar esse bate-papo aqui. Eu encerro com você sempre com uma frase, essa frase é minha, está lá no meu Twitter, @RobsonMarcelo, no Facebook também, facebook.com/RobsonMarcelo. E se você quiser copiar, fique à vontade, passar para os seus amigos, fique à vontade. A frase que eu escolhi é essa daqui, olha, não se faz um mundo melhor com pessoas piores. Pensa nisso, até a semana que vem, se Deus quiser. E Cello Monteiro encerra o nosso programa de hoje. Não é nossa culpa
onde é que está? Cadê sua atração? Com tanta riqueza por aí, onde é que está? Cadê sua